Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou o Padre Roger Araújo, que estou aqui com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E nós estamos cada dia mais crescendo na formação da Palavra de Deus em nossos corações. Nós hoje vamos continuar a estudar o livro do Êxodo e vamos entrar num dos capítulos essenciais para a nossa história da salvação, que é o estabelecimento da Páscoa. Então hoje o nosso estudo está no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 20. Com muito amor, com muita ternura, vamos nos adentrar nesses versículos sagrados. E nosso estudo sempre começa com a invocação, com a entrega do nosso coração a Deus. Nós invocamos o nome santo, poderoso do Senhor sobre nós, pedindo sua bênção, sua graça, sua proteção, sua luz, sua direção, para que Deus mesmo fale ao nosso coração, para que o Senhor mesmo venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio e socorra a nossa ignorância, o nosso pouco conhecimento, a nossa insubmissão à Tua vontade. A Tua palavra, Senhor, ela dobra o nosso coração. A Tua palavra, Senhor, quebra dentro de nós o nosso orgulho e a nossa soberba. Nós queremos nos submeter à Tua palavra e queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Nos dê Sua graça, Sua bênção, Sua luz e Sua direção. Então, frisando mais uma vez, Êxodo 12, versículos de 1 a 20, e a leitura do texto sagrado vai dizer o seguinte para nós. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, já coloca muito importante aí aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está estabelecendo. Aquele mês é o início dos meses, será o primeiro mês do ano. Ainda que o início do mês, o início daquele mês ali não corresponda ao início do ano civil, ao início do ano solar, ou do ano conforme o calendário de cada país ou de cada nação, o mês que Deus age em nossa vida é o início da vida nova. O mês em que Deus age em nosso meio, o dia em que Deus age em nosso meio, é o primeiro dia das nossas vidas. Por isso que é importante a gente ter sempre no coração o dia que nos encontramos com o Senhor. O dia que o Senhor vem em nosso auxílio, em nosso socorro e começa a realizar uma verdadeira Páscoa em nossa vida. É interessante que, por exemplo, o dia de um santo, celebramos tal santo, se estabelece no dia em que esse santo morreu. Para algumas pessoas, o dia da morte é um dia trágico, quando na verdade o dia da morte é o dia da Páscoa, da passagem para a eternidade. E por isso que se celebra o dia da morte de um santo como o dia do seu nascimento para o céu. Na vida, quando Deus realiza uma Páscoa em nossa vida, uma mudança em nossa vida, esse dia deve ser celebrado como o início de um novo tempo, de uma nova vida. Por isso que Deus está estabelecendo que este será o começo dos meses e o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel. No dia 10 desse mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a gente da casa for pouca para comer um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Para cada animal, deveis calcular o número de pessoas que vão comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-lo até o dia 14 desse mês, quando, ao cair da tarde, toda a comunidade de Israel reunida o imolará. Veja que beleza. O que é preciso entender é que havia uma prática já conhecida dos hebreus, dos povos da antiguidade, onde os pastores seminômades, eles precisavam sair para os campos, para o tempo da caça,
e para o tempo, né, da colheita, que viria logo em seguida. E essa saída geralmente se dava com muita pressa. Então, como iam entrar num campo novo, em campos novos, em pastagens novas, esses pastores costumavam oferecer animais em sacrifícios para os seus deuses. Eles costumavam oferecer ali animais, inclusive para exorcizar os espíritos maus, malignos. É uma concepção antiga. O que Deus faz? Deus restaura uma prática pagã, Deus restaura uma prática talvez não tão instruída, mas que faz parte da cultura do povo e estabelece ali um culto oficial. Muitas vezes nós somos também movidos por lendas, por práticas antigas, e precisamos transformar essas práticas, ou deixar que Deus transforme essas práticas em práticas verdadeiramente cristãs, abençoadas. Essa Páscoa que Deus está estabelecendo agora, ela assumirá depois um novo sentido com a Páscoa de Cristo. Mas é importante entender aqui no nosso estudo hoje essa primeira compreensão de Páscoa e aquilo que Deus está fazendo. Deus o Senhor nosso Deus é aquele que transforma todos os acontecimentos de nossa vida em acontecimentos pascais, em acontecimentos de libertação, em acontecimentos de vida nova. Deixemos apenas Deus transformar de uma simples refeição que fazemos, de um aniversário que celebramos, de um acontecimento que nós muitas vezes temos em nossa vida. Deixemos as práticas pagãs para que esses acontecimentos tenham um sentido e um sabor à luz da nossa fé. É a fé que agora está iluminando a prática deste povo, do povo do Senhor. Então, toda essa prescrição que Deus faz aqui, o versículo 8 fala ainda o seguinte: comerão a carne nessa mesma noite, deverão comê-la assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não deveis comer dessa carne nada de cru ou cozido em água, mas assada ao fogo inteiro, com cabeças, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo no fogo. Assim devereis comê-lo, com os cintos na cintura, os pés calçados, o cajado na mão, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Eu queria que você sublinhasse bastante, até com muita ênfase, esse versículo 11, porque é a primeira instituição da Páscoa no sentido agora sagrado. Já entendemos que Páscoa é passagem. Páscoa é Deus passando. E como é que Deus passa? Deus passa libertando. Deus passa agindo. E Deus passa com a pressa de Deus. Deus, às vezes você vai pensar, mas Deus tem pressa. Não, mas essa pressa aqui é a de não deixar perder a passagem de Deus. Não ficar presos a acontecimentos ou situações que não são essenciais e não perder o essencial, que é Deus que passa ali no meio do seu povo para realizar a libertação. Não é mais só a passagem para uma nova estação, no caso aqui é a primavera. Não é mais só a passagem para o tempo de uma nova colheita. Não, aqui é a passagem, se refere à passagem de Deus no meio de nós. Deus passa muitas vezes no meio de nós e nós deixamos passar despercebido, porque não estamos atentos àquilo que Deus está fazendo. E para isto é necessário essa prontidão, né? Assim deveis comê-lo, com os cintos na cintura, cingidos, calçados e o cajado na mão, tá? Ou seja, está realmente preparado. Lá depois o livro a carta que São Paulo escreve aos Efésios vai traduzir para nós o significado de estarmos com os rins cingidos, né? Estarmos vigilantes, estarmos atentos, de prontidão, com a couraça da fé, com a arma da palavra na mão. Então, é Deus que está preparando o seu povo para que se revista das armas da fé, para que a graça de Deus ela permaneça, ela fique no meio de nós. Então, esse versículo é um princípio eterno que nós podemos colocar aqui, porque a Páscoa será um princípio fundamental
para tanto a fé dos judeus e é óbvio que para nós cristãos. E Deus continua: nessa noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primogênitos no país, tanto das pessoas como de animais, farei justiça contra todos os deuses do Egito, eu, Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia para vós será um memorial, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. A passagem do Senhor é uma instituição perpétua. Grave bem esses versículos aí, mas duas coisas me chamam a atenção. Né? Deus que passa e as casas são aspergidas. Ao ver o sangue passarei adiante. Então aquelas casas que estiverem marcadas com o sangue nas portas, porque os pagãos, os povos antigos faziam isto, mas agora é Deus que está restaurando essa prática como um sinal, e isso para nós será ainda uma prefiguração do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, que marcará a nossa vida. Nós não precisamos mais do sangue de animais, nem de bois, nem de touros, nem de ninguém, a não ser o sangue do próprio Cristo. Mas a Páscoa primitiva é assim, ela é marcada com o sangue nas portas. E esse dia servirá como um memorial, e aqui memorial não é lembrança não, memorial aqui é uma passagem eterna, é um memorial, é aquilo que se faz como memória, que é atualizado, é Deus que está sempre libertando o seu povo. Em outras palavras, Deus não permitirá nunca mais que o seu povo seja escravo, enquanto aquele povo estiver no coração de Deus. Nós vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que traga mais luz para o nosso estudo do dia de hoje. Logo após as pragas, então, do Egito, nós temos o prenúncio da última e derradeira, que vai ser aquela da morte dos primogênitos. E nesse primeiro pedaço do capítulo 12 do livro do Êxodo, nos é mostrado uma prefiguração. Se diz como deve ser feita a festa da Páscoa e, ao mesmo tempo, a festa dos pães sem fermento. E que é muito interessante, né? Na cultura oriental existia esse ponto importante de uma festa agrícola e uma festa pastoril. Essa festa pastoril é marcada desse jeito. Os pastores devem voltar ali na primeira lua cheia da primavera, que é uma noite muito clara, e devem então se prepararem ali para fazerem uma grande celebração, que vai ser, na verdade, uma espécie de um jantar religioso feito em família, né? E que por causa disso conserva-se aqui no livro do Êxodo todos os passos importantes. Essa que já era uma festa que normalmente acontecia, aqui ela vai receber um significado novo. Ela vai passar a celebrar não simplesmente uma passagem de um local onde ali a própria pastagem já tinha sido consumida para um outro local de uma pastagem melhor, mas vai ser uma passagem do povo de Israel da escravidão para aquele que vai ser o espaço realmente de liberdade, mas que vão precisar primeiro atravessar o deserto. Algo muito interessante nesse meio são os detalhes da festa. Primeiro, não tem templo, não tem sacerdote, não tem nada disso. Ao contrário, o povo deve ali se reunir em família e aqueles que são mais simples devem ser chamados para estarem juntos. Agora, aquilo que existe de mais forte realmente é uma passagem também daquela ideia antiga de uma certa proteção para aquela tribo, que agora vai ser colocado como um sinal daquele sangue que é marcado na porta. Isso vai servir para que esse chamado de exterminador não possa entrar naquele recinto. É interessante, uma festa muito comum, que uma vez que é assumida ali pelo povo judaico, pelo povo judeu, vai sofrer uma grande transformação e vai passar a ser então uma festa que celebra realmente a intervenção de Deus no meio do povo.
O sangue passa a ser o sinal, o sangue do Cordeiro vai ser o sinal de salvação para aquele povo. Interessante, né? Porque aí vai se saltar, é o sentido de Páscoa, vai se saltar, vai se salvar ou libertar, a palavra quer dizer a mesma coisa, aquela casa. Então aqueles não serão atingidos pelo mal de forma alguma. Esse sentido tão importante que depois vai encontrar no Novo Testamento, na pessoa de Nosso Senhor, o seu sentido pleno. Será o sangue do Cordeiro, mas não nas portas, né? Mas marcando de verdade a alma, a vida de cada um, que será a salvação definitiva alcançada por Deus. É o Senhor nosso Deus que passa no meio do seu povo para libertar seu povo da escravidão. Isto é Páscoa, ou passagem do Senhor. É Deus que passa no nosso meio. Permitamos que cada acontecimento da nossa vida seja uma Páscoa, seja uma passagem de Deus. E quando Deus passa para nos libertar. Não vivamos mais naquela opressão, não vivamos mais com aquela situação pesada, pairando sobre a nossa cabeça, sobre nossa mente, sobre nós. Permitamos que Deus passe e acolhamos a passagem de Deus nos libertando. Senhor, nós queremos viver a Páscoa, nós queremos celebrar a Páscoa, nós queremos que na nossa vida aconteça sempre a Tua Páscoa. O Senhor passe em nosso meio. Passa agora, Senhor. Realiza agora uma verdadeira Páscoa em nosso coração. Que passe agora os velhos pensamentos, que se passe agora as antigas paixões, que deixemos para trás, Senhor, tudo aquilo que representa a vida velha, o homem velho, a pessoa velha, e que sejamos sempre o homem novo, porque a Tua passagem em nossa vida, ela opere Páscoa, ele opere libertação em nossos corações. Que beleza, que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia, porque Deus a cada dia quer falar o nosso coração. Deus abençoe você.